Boa noite, queridos amigos, bom dia, onde você estiver. É uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez com vocês para este estudo online. Sueli Caldas Schubert, dessa obra maravilhosa que temos, que é Nas Fronteiras da Loucura. Temos conosco Marcelo e Gisele. Boa noite, queridos. E nós vamos partir então para o capítulo 24, onde nós vamos ter o resumo e também alguns aprofundamentos que os nossos queridos amigos e irmãos estarão trazendo para nós. Antes, porém, nós gostaríamos de convidá-los para seguir a prece que vamos fazer para que o nosso querido benfeitor Manuel Filomeno de Miranda e o nosso Mestre Jesus possa nos auxiliar em nossas reflexões. Amado Mestre Jesus, benfeitores queridos que velam por nós, pelos nossos trabalhos e presente encarnação. É uma alegria muito grande podermos estar conectados através dos laços dos corações que nos unem até Ti, Senhor. Agradecemos por essa doutrina espírita que nos esclarece, chegando até nós com informações tão importantes sobre a nossa imortalidade, sobre a nossa vida, dos dois lados da vida, como, por exemplo, nessa obra grandiosa. Agradecemos ainda pela dedicação do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda em trazer para as nossas mãos a narrativa de fatos, ocorrências tão importantes, junto com outros mencionados no livro, e em especial também o nosso amado Dr. Bezerra de Menezes. Pois que sem o apoio da espiritualidade do alto e sentir, Senhor, de fato a nossa jornada seria muito mais pesada, muito mais difícil. Pedimos, Mestre, que nos auxilie em nossas reflexões, que abençoe a cada ouvinte neste momento e abençoe também os nossos lares. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Bom, como mencionamos, hoje nós vamos fazer o resumo do capítulo 24, os serviços prosseguem. Nós gostaríamos de relembrar a todos que é muito importante a leitura na íntegra de cada capítulo, porque cada ponto, cada momento de cada capítulo vai tocar-nos de forma diferente. Então, vale a pena a leitura na íntegra de cada capítulo, embora nós vamos estar fazendo aqui o resumo. Como vai dizer Manuel Filomeno de Miranda, naquela quarta-feira a cidade estava retornando à normalidade, embora ainda houvessem os atendimentos que não paravam. Haviam os desencarnados que solicitavam apoio e socorro para os familiares, que se deixaram arrastar por aqueles momentos de loucura, de extravagâncias, de momentos complicados. Muitos deles caindo no abismo da loucura, das drogas, do suicídio. Outros ainda eram recolhidos para transferências posteriores no plano de ação do plano espiritual. Outros ainda se faziam liberados de obsessões selvagens por falta de adversários, por parte dos adversários, igualmente sem as roupagens físicas. Então ele narra dos grupos de auxílios especializados que movimentavam-se fora e dentro daquele posto central, aquela construção. E Manuel Filomeno de Miranda, ele vai dizer para nós que como o trabalho no bem, a palavra que ele usa, o ministério no bem, não tem limites, não tem ação, não tem limites e a ação do amor através da caridade é incessante, ele nos mostra como que aquele núcleo, ele ia manter na sua estabilidade, ele ia continuar como um núcleo de emergência para o dia a dia da cidade, a semelhança também de diversos outros existentes, objetivando também os futuros carnavais. E ainda assim, o interessante é que ele vai dizer que aquele mesmo núcleo, aquele mesmo posto e outros
serviriam também como ponto de treinamento para candidatos novos no labor do socorro espiritual, também como condição de hospital para os recém-desencarnados. Nós vamos ver a presença do Dr. Bezerra de Menezes, a sua prece, a sua fala, de uma maneira tão impressionante, tão impactante, que a mim, pessoalmente, tocou profundamente. E não há como resumir parte dela. Então, eu vou pedir licença para a leitura de um breve parágrafo no que ele diz assim. O Manual Filomena diz assim para nós. Após a prece de gratidão, o benfeitor proferiu junto aos cooperadores mais próximos, ele assomou à frente do grupo e, sem maior delonga, usou da palavra, primeiro louvando a Jesus, agradecendo os companheiros que se empenharam na ação do bem, sem exigências, sem imposições, aprendendo com Jesus, o trabalhador infatigável, a jamais recuar ante o dever, por mais necessário esforço, até o sacrifício, quando for o caso. Nós vamos ver que muitas vezes, ao prestar atenção numa entidade como o Dr. Bezerra de Menezes, que é luz pura, e mesmo nesse capítulo, quando alguém o chama de anjo da luz, de uma maneira muito humilde, ele diz ser simplesmente um trabalhador. E ele também, incansável, nota a necessidade, nos ensinando a louvar a Jesus a todo tempo e ter a ele como esse trabalhador infatigável, o que nos faz questionar, caso já estejamos na função de trabalhadores na casa espírita, qual tipo de trabalhador nós estamos sendo. Porque ele faz uma pausa neste momento em que ele tomou frente para poder conversar com os cooperadores, e ele vai dizer assim: quem conhece Jesus não tem como excusar-se, e quem o identifica sobremaneira pela visão da doutrina espírita já não lhe pode resistir o chamado para a transformação de si mesmo e do mundo em que vive, tendo-se em vista as provações excruciadoras que visitam a humanidade. Assim, nós vamos vendo que ele fala diretamente também àqueles que não são trabalhadores. Qualquer um que já conhece Jesus, somos todos nós, não temos mais como nos excusarmos do trabalho de caridade e assistência contínua aos que estão ao nosso lado. Ele continua ainda a dizer: nós conhecemos as duas realidades da vida, honrados pela luz do discernimento que a fé raciocinada e experimental nos concede. Cabe-nos não defraudar, sob pretexto algum, o compromisso abraçado que é servir, servir mais, servir sempre sob a égide do Cristo. É por isso que eu digo que é necessário nós lermos na íntegra um capítulo como esse e até mesmo os anteriores a esse, onde algo nos toca profundamente, porque nós vamos notar que eles estavam com as suas almas felizes, almas incansáveis, e mesmo depois de todo o trabalho que nós lemos nos capítulos anteriores, eles ainda decidiram, mantendo aquele estado de alegria, de ânimo, recorrerem-se, partirem para as enfermarias para visitarem não somente Hermance, que se encontrava ainda sobre um sono reparador muito necessário, ainda acolhido pelo amor da sua avózinha, mas também Fábio, o colega, que estavam ambos também contando com repouso muito necessário e também sobre a assistência muito vigilante de Dona Ruth. Quem não lembra desses personagens da nossa obra, vale a pena retornarmos a alguns capítulos para lembrarmos um pouquinho sobre Hermance, se não me engano, no capítulo 7º ou 8º. Vale a pena a gente lembrar um pouquinho do caso dela. Porque Manuel Filomeno de Miranda ele vai falar que, ouvindo algumas ligeiras explicações
da senhora Melide em torno da dor terrível que abatera sobre os pais de Hermance, ela queria saber se não tinha possibilidade de propiciar aos pais uma visita à enferma, à doentinha, por alguns segundos que fosse, de modo que os seus corações pudessem se acerenar. Disse que a mãezinha, com uma alma profundamente afetada, ela agasalhava, ela pensava, ela alimentava a ideia da morte num desejo de estar com a filha, que parecia depender tanto do seu carinho. Nós vemos que as entidades, elas estão atentas a nós, às nossas dores, às dificuldades que nós estamos passando, e essa obra é, de fato, o exemplo disso. Mas foi explicado para ela que naquele momento, uma visita como essa faria mal para a Hermance. Ela poderia ser perturbada por qualquer tipo de ruído, necessitando de repouso profundo. Foi interessante porque eles começam a dizer que a visita dos pais a abalariam, acabariam perturbando por razão dos ruídos mentais de que se encontram acometidos os pais no desespero, terminando por alcançar a jovem através do que eles vão chamar de perigosos dardos de desconforto e de saudade, mas que iriam tomar providências de modo a acalmá-los. E Manuel Filomeno de Miranda, ele traz para nós, ele vai trazendo, encerrando o capítulo, explicando um pouquinho e nos fazendo refletir sobre esses tais dardos ou ruídos mentais. E me fez lembrar, Divaldo, quando ele narra numa palestra que ele foi convidado a servir também como um cooperador ao lado da benfeitora Joana de Ângeles, a resgatar alguns corações sofredores nos planos nos planos inferiores da vida, e Joana explica que ele não podia fazer barulho, não era para falar nada, era para ficar em silêncio. E quando ele chega lá, ela vira para ele de uma forma séria e fala: "Eu disse silêncio." E Divaldo fala: "Mas eu não falei nada." E ela disse: "O pensamento." Prestemos atenção que isso é uma questão muito interessante. Manuel Filomeno de Miranda, ele vai explicar para nós que na área de ação deles, o silêncio ela não é a decorrência da cessação da voz, a parada de ruídos que podem ferir os ouvidos, como acontece aqui na Terra. Muitas vezes a gente tem necessidade de se isolar. Às vezes o dia foi muito barulhento, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, a gente se refugia para o templo, para a oração, para a meditação. É como se a gente conseguisse silenciar. Mas do lado de lá, e muitas vezes daqui, quando o nosso pensamento não para, sendo o pensamento o agente, é natural que um descontrole produza o que ele vai chamar de descarga magnética, especialmente no caso da ordem dos pais para com Hermance, que repercutiriam nela como uma explosão de granadas, de gritos, de exclamações, o que, na verdade, ele vai dizer, acaba acontecendo no campo vibratório dos familiares, embora sem a ressonância na área física. Ou seja, ela se encontrava protegida naquele sono profundo destes tipos de ruídos mentais. Então, a gente precisa pensar e refletir um pouquinho, porque no mundo é difícil para muitas pessoas fazer o silêncio oral, como ele vai dizer, quanto mais de ordem mental. A gente consegue então resumir nesse capítulo de tudo o que nós trouxemos, o amparo contínuo da espiritualidade maior em benefício a nós. Incansáveis, embora muitas vezes nós somos aqueles que causam os sofrimentos desnecessários nessa presente encarnação. O amor do outro lado da vida não cessa em se emanar em nosso prol, missionários do Cristo que chegam ao nosso lado, tentando nos manter seguros, e quando nós não os ouvimos e caímos em lamentáveis situações, ainda assim
o cuidado é constante ao ponto de evitar com que qualquer outra situação possa nos causar maiores danos, como a gente vê no cuidado muito específico para com a jovem Irmãs. E que talvez começarmos a praticar um pouquinho do silêncio mental, quando nós nos buscamos a serenar, buscamos o templo seguro do nosso lar, prestemos atenção se a agitação mental, se as vozes, os barulhos, não é de fato o que está nos causando tanto mal-estar e buscar silenciar, de certa maneira, dentro da nossa ordem mental. Assim, muitas vezes nós contribuímos até para o lar que nos resguarda, fazendo mais silêncio para que a harmonia se instale. Assim, depois desse breve resumo, nós gostaríamos de convidar a nossa querida Gisele, eu acho que vai ser a próxima a seguir, o nosso querido Marcelo, que vai nos trazer as suas reflexões em torno deste capítulo. Obrigada a todos pela atenção. Olá, amigas. Olá, amigos. Muito obrigado pela oportunidade, Andréia, pelo resumo e até com alguns comentários que nos trouxeram algumas reflexões muito importantes. Este capítulo, de fato, nos traz considerações muito importantes, muito sérias, muito graves, assim como os outros capítulos que estávamos lendo também, estávamos estudando. 2 pontos que me chamaram muito a atenção, embora existam muitas nuances que merecem um estudo, mas um dos pontos que muito me chamou a atenção é o constante atendimento, os atendimentos ininterruptos que o mundo espiritual faz para nos alcançar e amainar, suavizando as nossas dores. Porque ainda com as nossas anfractuosidades, é muito natural, e uma vez estando encarnados, quem de nós não tem ainda as suas situações a serem resolvidas, e principalmente nestes momentos de tanta loucura, onde os prazeres da carne, as situações como estamos verificando no carnaval, fugindo do objetivo que seria uma fraternidade, uma confraternização, e descambando para situações mais complicadas. Mas, como o Dr. Bezerra nos traz, bem ali no começo, o nosso Manuel Filomeno de Miranda, os atendimentos continuavam de forma ininterrupta. Ininterrupta. E Dr. Bezerra fala de um determinado momento também que o ministério do bem não tem limites e a ação do amor, através da caridade, ela é incessante. Isso nos põe aí uma pulga atrás da orelha para pensar. O ministério do bem não tem limites e a ação do amor, através da caridade, verdadeiramente aplicada e vivida, ela é incessante. Nós que somos estudantes das obras da codificação kardeciana, das obras que nos trazem uma série de situações e complementam tudo aquilo que Kardec nos trouxe. Me lembro, repetindo esta frase, de que o ministério do bem jamais cessa. Me lembro de uma obra que eu várias vezes mencionei, até aqui no nosso estudo. Uma obra chamada Antologia Mediúnica do Natal, ditada pelo espírito de Humberto de Campos e psicografada por Chico Xavier, e o título é Natal do Apóstolo, que fala ali da crucificação de Simão Pedro. Ele é crucificado, nós sabemos, vale a pena reler este capítulo nesta obra, mas num determinado momento o próprio Cristo vem para recebê-lo, aconchegá-lo junto ao seu peito e levá-lo, encaminhá-lo para as regiões mais belas do plano espiritual. Ali ele se mantém por algumas semanas, mas num determinado momento nós vamos perceber o próprio Cristo falando que precisava
ir a algum outro lugar e pediu: descanse o quanto você quiser. O quanto você quiser, Simão Pedro, mas eu preciso ir. E Simão Pedro fica: mestre, para onde você vai? E Jesus fala de uma forma que muito nos toca, talvez ratificando esta fala de Bezerra e de Manuel Filomeno de Miranda, de que o ministério do bem jamais cessa. Jesus vai e fala: enquanto houver um gemido na terra, Jesus falando para Simão Pedro, nas instâncias mais altas dos planos mais belos, Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar. Mostrando a solicitude do Cristo para com toda a humanidade. E escolhendo estes seus prepostos, que aqui e ali vão se ajuntando nas egrégoras, nas situações mais especiais, nas construções destas instâncias espirituais, destes postos avançados, ali bem próximos da terra, para que todos nós possamos receber o auxílio necessário e, naturalmente, de acordo com o mérito que cada um de nós já adquirimos. Mas, além desta parte que fala a respeito da solicitude divina e do Cristo para com toda a humanidade, nós poderíamos aqui trazer outros pontos, porque o nosso Bezerra, depois de trazer tudo aquilo, ele traz uma prece para louvar ao Senhor da vida, para louvar ao nosso irmão maior, Jesus, mas principalmente para agradecer. Agradecer pela bênção do serviço, da oportunidade de serviço, e com aquela voz comovida, e todos que ali estavam, junto daquele homem, que é um dos mais belos exemplos, e que o nosso Divaldo quantas vezes nos trouxe as mensagens que nos tocavam profundamente o coração, ele vai anunciar aquela oração. E fala: Senhor da vida, nós que sempre te pedimos, fazemos uma pausa, damos um minutinho para oferecer-te o nosso verdadeiro reconhecimento. E Bezerra fala de uma forma com um sentimento de profunda gratidão, profundo agradecimento pela oportunidade de trabalho, coisa que muitas vezes nós não fazemos. Nós costumamos reclamar de tanta coisa do nosso dia a dia. Quando chove, quando faz bom tempo, quando faz sol, quando está quente, quando está calor, nós somos uns reclamões contumazes, não é verdade? E o tempo passa depressa e nós seguimos com as nossas reclamações de forma tão peremptória. Joana de Ângeles, a nossa querida mentora na obra Psicologia da Gratidão, ela vai nos alertar a respeito de uma coisa que muito nos chama a atenção e que tem muitas vezes me falado particularmente a respeito desse sentimento de gratidão. Uma pessoa agradecida, um filho verdadeiramente agradecido, ele é uma pessoa mais amadurecida, psicologicamente falando. É como mais ou menos Joana nos traz. Aquele que é realmente agradecido e passa pela vida de forma agradecido, através de todo o seu caminhar, ele já alcançou uma determinada elevação moral, uma maturidade psicológica. O nosso Emmanuel, também na obra Pão Nosso, ali no capítulo 100, quando ele fala a respeito das questões do agradecimento, bem em consonância com o que o nosso Bezerra trouxe na prece, porque o Pão Nosso, neste capítulo 100, ele fala: rendamos graças. E Emmanuel faz uma referência a uma cartinha que Paulo de Tarso envia à comunidade dos Tessalonicenses. E ele nos fala, bem neste comentáriozinho, que em tudo, na verdade a cartinha fala, em tudo nós devemos dar graça,
porque esta é a vontade do Pai maior em Cristo Jesus para com todos nós. Emmanuel vai trazendo algumas explicações, algumas referências, fazendo um comentário a respeito desse sentimento de gratidão e deste chamado que Paulo envia àquela comunidade tessalonicense, naquela primeira epístola. Ele vai falando que a pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, vai trazendo algumas considerações que aparentemente parecem antagônicas, alguma coisa que nós julgaríamos ruim, mas ele traz um contraponto, falando que, olha só como estas coisas aparentemente ruins são boas se percebidas com uma visão muito mais ampla por todos nós. E segue o nosso Emmanuel falando que aprendamos a agradecer, a louvar o dia pelas bênçãos que são conferidas a todos nós. E ele fala num determinado momento que bom é o calor que modifica. Nós que estamos aqui na Flórida, um calor de bode. Mas ele fala, bom é o calor que modifica. Bom é o frio que conserva. Veja, dois antagônicos. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Em tudo a gente deve aprender a dar agradecimento. Por isso, aquela que é uma pessoa agradecida, ela passa pela vida de uma forma muito mais leve, mesmo quando as dores nos batem à porta. Porque as dores, muitas vezes, nos chegam como uma espécie de mestra educadora, para que a gente possa intimamente, percebendo a situação que estamos inseridos, desenvolvendo o equilíbrio íntimo e percebendo que estas situações mais dificultosas nos ensinam a arte da paciência, a ciência da paz. Dr. Bezerra, quando traz todas essas considerações daquela prece, ele vai nos ensinar um movimento íntimo de fé, de fidelidade para com as leis divinas que estão dentro da alma, que estão dentro do espírito, melhor dizendo, de cada um de nós. Na nossa consciência, como está ali na pergunta 621 de Livro dos Espíritos, onde é que está escrita a lei divina, a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, acessando esta consciência, colocando o ego passo a passo, um pouco mais, diminuindo para que o self possa elevar-se, eu passo a acessar estes conteúdos e passo desta forma a perceber na fidelidade que passarei a ter nas leis divinas e esta fé aos poucos se desenvolvendo. O Espírito da Verdade nos traz isso em alguns capítulos que eu não me lembro muito bem. E vocês vão me perdoar, porque vocês são muito caridosos. E aí a gente vai perpassando estas páginas, tentando encontrar algumas correlações com o nosso Bezerra, e viajando, melhor dizendo, caminhando mais pela obra Desperte e Seja Feliz, da nossa querida Joana. E ela vai nos puxar a orelha. Ela fala que quando a gente reclama muito, a gente está perdendo tempo. A gente está perdendo tempo de fazer alguma coisa útil. Quem reclama está perdendo a oportunidade de agradecer, de fazer algo útil na sua existência. Quando eu li isso naquela obra, eu falei, papagaio, Joana, você é danada. Então, aquele momento de reclamação não vai nos levar a um resultado efetivo. Ele vai nos trazer, sem dúvida, uma marcha ré. Reclamar, não. Entender o porquê da situação que nos ocorre e retirar dali, talvez, as experiências necessárias. Existem duas perguntas que nós podemos fazer. Para que isso me aconteceu? Em vez de por que isto está me acontecendo. Para que isso me acontece me remete, talvez, a um movimento de
meu Deus, isto tem uma finalidade do que eu ficar blasfemando a Deus numa atitude de profundo enojamento. Enojamento acho que é uma palavra mais espanhola, mas de profundo desagrado comigo mesmo. Aos poucos a gente vai se dando conta. Então, assumir um compromisso de agradecer, pelo menos uma vez por dia, é a proposta que a nossa Joana nos traz. Agradecer pela manhã, pela tarde, pelos momentos dificultosos. A gratidão, então, é um ato que transparece a divindade existente dentro de cada um de nós. Já a reclamação é de nossa responsabilidade, que deveremos naturalmente prestar contas quando a lei de causa e efeito nos requisitar para uma entrevista com Deus. O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Cabe aí, de repente, um momento de reflexão. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para todos nós em Cristo Jesus. É a fala de nosso Paulo, do nosso Paulo de Tarso. E aí, nesses dias de violência, de crueldade, de indiferença pelos valores morais, em todas as situações, a gratidão tem um papel tão significativo e deve desempenhar em relação a cada um de nós uma promoção da saúde integral, porque nós vivemos, e principalmente nas questões do carnaval, nós vivemos nestes afãs, na busca de prazeres grosseiros, de coisas tóxicas, e sem nos darmos, e não nos dando conta de que estamos sendo intoxicados por estas pressões vigorosas e os pensamentos maléficos do materialismo que toma conta de todos os setores da sociedade humana moderna, principalmente. Joana de Ângeles nos traz que, entre os sentimentos nobres que caracterizam um ser psicologicamente maduro, a gratidão vai se destacar como um dos mais relevantes. Como um dos mais relevantes. E a vida em si mesma, como diz a nossa Joana, pode e deve ser um hino de louvor a Deus e de gratidão. Por isso, o nosso Bezerra segue com as suas palavras de profunda gratidão. E ele nos fala nesta obrinha, neste capítulo, um trechozinho que eu estou lendo aqui na página, lembrando da fala dele. Por tudo, na sua oração, por tudo de mal que nos poderia haver sucedido e não ocorreu. Ele segue. Pelos insucessos da tarefa que experimentaríamos e não tiveram lugar. Pelas dores lenidas e socorros prestados que aquele grupo prestou àquelas almas ainda tão complicadas. Pelas oportunidades não perdidas e pelas tentativas acertadas. Segue dizendo Bezerra na sua prece, pela sintonia mantida com os teus mensageiros e as instruções recebidas, pelo desejo de servir, em teu nome, Jesus, e a ação que foi conjugada. É emocionante isso. A prece que o nosso Bezerra fez é algo muito mais grandioso do que podemos imaginar, pois traz a satisfação, mas mais ainda, traz a gratidão de ser Bezerra, um dos que trabalham e amam a Jesus. E ele vai e fala, pela união de esforços de tantos que te amam, desses espíritos bons, de tantos que nós não conhecemos. Vou repetir, está ali na prece, pela união dos esforços de tantos que te amam, Jesus, e que se entregaram à vivência cristã, se entregaram à tua mensagem, porque todo aquele que é verdadeiramente grato compreende deste sentimento de gratidão e, por consequência, vai gozar de uma saúde física
de uma saúde emocional, de uma saúde psíquica, porque sente a alegria de viver, a alegria de servir, por todas as coisas boas, por todas as coisas justas. Joana nos fala que, quando nós observamos, é mais ou menos assim, e eu acho que isso também está na obra Psicologia da Gratidão. Ela fala, quando a gente olha uma rosa exteriorizando o perfume levado pela brisa, nós nos deparamos com a gratidão do vegetal, que transformou o humus, que tirou da terra, do humus e da água, e transforma tudo aquilo que parecia não ter solução num aroma delicado e que nós percebemos a grande distância. Aí está, numa analogia que Joana faz das coisas da natureza, como o sentido e o sentimento de gratidão, como o nosso Bezerra trouxe nesta prece, nesta oração de gratidão pela bênção de estar servindo em nome de Jesus. Na obra Pão Nosso, mais uma vez, no mesmo capítulo 100, o nosso Emmanuel traz que roguemos a providência divina, a providência celeste, as luzes necessárias para que nós possamos identificar o celeiro de graça que nos encontramos e a cegueira íntima, aí não é Emmanuel que fala, não é Marcelo, e esta cegueira íntima que ainda nós possuímos precisa aos poucos ser retirada dos olhos, para que nesta constante proposta de bênçãos que nós recebemos e nas múltiplas oportunidades de servir ao próximo, de servir a nós mesmos, porque também somos filhos de Deus. Amai ao próximo como amamos nós mesmos. E quem se ama, se verifica, se analisa, se corrige e percebe que há um roteiro a ser seguido, pois a lei divina aqui dentro está, aguardando para que o indivíduo, com vontade ferrenha, com astúcia, com inteligência, mas principalmente com amor, possa abrir o mapa da mina que já se encontra aqui dentro, para que a gente possa um dia se transformar verdadeiramente num instrumento de vossa paz, Senhor. Estas eram as nossas considerações. Vamos ouvir a nossa querida Gi nas suas considerações, que serão com certeza excelentes. Muita paz a todos. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Fantásticas reflexões. Muito obrigada mesmo por trazer também referências de obras tão magníficas, para que a gente possa se lembrar de fato. Psicologia da Gratidão, também essa obra da nossa mentora querida, merece ser lida e relida, e que possamos refletir de fato nessas colocações tão importantes, especialmente quando nos sentirmos abandonados, desanimados, desencorajados, e buscarmos, porque vamos encontrar uma razão para sermos gratos, e isso pode modificar todo o landscape, não sei como é que fala, a Gi vai me corrigir, do nosso dia. Então, vou passar agora a palavra para a nossa querida irmã. Muito obrigada, Marcelo. Boa noite, querida Andréia, querido Marcelo, a todos aqueles que nos acompanham, agradecendo ao resumo da querida Andréia, as colocações do Marcelo, sempre muito bom estar entre os corações tão amados. Então, neste capítulo, conforme a Andréia já nos adiantou, o que nos chamou a atenção também, né, além daquilo que o Marcelo já nos trouxe, foi essa questão a respeito dessa zoada mental. Porque o nosso campo mental ainda é um campo desconhecido. Nós pouco nos dedicamos ao estudo das ondas mentais, do pensamento, da mente, e como isso tudo interfere diretamente na vida que temos, na criação que fazemos da nossa própria existência, como co-criadores em plano menor, né? Então,
quando o benfeitor fala, né, dessa zoada mental que dispara dardos, nós ficamos a imaginar na nossa vida o quanto que interferimos também com esses dardos mentais em relação à vida de terceiros, mas principalmente em relação à nossa própria vida. Porque hoje nós já temos, inclusive, áreas profissionais que falam a respeito da neurociência e também da física quântica, sobre a lei de atração, de tudo aquilo quanto pensamos e que atraímos, mas voltado para o lado material, para as pessoas que desejam, e isso é muito válido também, conquistar as coisas da matéria, né? Só que o espiritismo, ele vai além, vai mais fundo, porque ele vai falar a respeito da vida que nós criamos, porque nós somos aquilo que pensamos. Então, nessa esteira a respeito do tema casa mental, nós vamos encontrar no livro No Mundo Maior, de André Luiz, por Chico Xavier, quando Calderaro, que é o mentor, foi indagado por André Luiz a respeito das doenças mentais. E Calderaro, então, vai nos dizer sobre vermes mentais da tristeza e da inconformação. Já começamos a imaginar o que seriam esses vermes mentais. Quando estamos tristes, quando estamos reclamando, conforme o Marcelo já nos trouxe, quando estamos inconformados com alguma situação e aquele pensamento, ele persiste e ele vai tomando forma, vai ganhando força, e aí nós vamos co-criando na nossa aura, no nosso halo mental, esses vibriões, esses vermes mentais, que vão acabar prejudicando, sim, o nosso cérebro, que é o órgão que decodifica o nosso pensamento, a nossa mente, que é do espírito. Então, para isso, nós também temos que ter consciência a respeito do nosso perispírito, esse corpo espiritual através do qual nós nos manifestamos, que também, segundo Calderaro, é nossa maior conquista na Terra, no que diz respeito ao capítulo das formas. Então, a nossa forma humana é humana em todos os mundos, segundo os espíritos respondem a Kardec no Livro dos Espíritos. Porém, a constituição física desses corpos vai alterando através do perispírito também, que vai sendo melhorado conforme nós vamos evoluindo. Então, Calderaro vem e nos apresenta que para as almas esclarecidas, já iluminadas de redentora luz, representa ele, o perispírito, uma ponte para o campo superior da vida eterna. Para os espíritos vulgares, é uma restrição indispensável e justa. Já para as consciências culpadas, é uma cadeia intraduzível, porque, além do mais, vai registrar no perispírito, como nós sabemos, os erros cometidos, guardando com todas as particularidades vivas do momento da queda, mas não só da queda, como tudo aquilo que nós vamos realizando e conquistando ao longo da nossa jornada evolutiva. Então, o nosso perispírito, como nosso modelo organizador biológico, é ele que vai imprimir no nosso corpo físico quem nós somos, de acordo, claro, com aquilo que conseguimos lidar. Porque não vamos conseguir lidar com toda a carga de débitos que temos de ações ruins praticadas no passado. Então, a divindade também nos possibilita resgates através do amor e também em doses homeopáticas, senão não suportaríamos. Dessa forma, nós também nos lembramos lá do Evangelho, onde Jesus nos recomenda a reconciliação com o inimigo enquanto estamos a caminho com ele, porque senão nós seremos entregues ao juiz e o juiz nos mandará à prisão e lá ficaremos até que paguemos o último ceitil. Essa prisão nada mais é do que a reencarnação, a prisão do espírito no corpo de carne. Teremos que reencarnar quantas vezes forem necessárias até que aprendamos a perdoar,
a agir com caridade, a servir o Cristo de forma desinteressada. Então, quanto mais nós nos apressarmos nesse sentido, mais rápido chegaremos à tão esperada e desejada felicidade. Dessa maneira, o gênero de vida de cada um durante a nossa reencarnação é que vai determinar a densidade do nosso organismo perispirítico após a desencarnação. Nós sabemos que cada um de nós possui um peso conforme o bom ou mau proceder, conforme as viciações mentais ou as comunhões mentais superiores. E é a partir daí que nós vamos lendo nos livros da obra espírita, não os do Pentateuco, mas todos aqueles que foram psicografados por Divaldo, Chico Xavier, dentre outros, que conforme o peso do nosso perispírito, que vai ser de acordo com quem nós somos, nós poderemos ou não frequentar regiões no mundo espiritual. E é até perigoso, né? Digamos assim, durante o nosso desdobramento parcial no sono, se estivermos invigilantes, se estivermos dispersos, vinculados a mentes perversas e não estivermos protegidos por conta do nosso proceder, ao visitarmos regiões infelizes, por questão de afinidade, corremos o risco de lá ficarmos, porque encontraremos ressonância vibratória, perispirítica com essas regiões. Então, daí também a importância da prece, não só antes de dormirmos, mas como sendo a nossa vida, o nosso dia uma prece, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos corriqueiros. Prossegue, então, o benfeitor explicando a respeito do cérebro, que é um instrumento que traduz a nossa mente, que é o manancial dos nossos pensamentos. E, através dele, nós podemos nos unir à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. O cérebro é, então, o órgão sagrado da manifestação da mente, em trânsito dessa animalidade primitiva, porque todos fomos criados simples e ignorantes, até alcançarmos a angelitude. Adiante, neste mesmo livro, no capítulo 5, André Luiz traz o capítulo intitulado O Poder do Amor, um capítulo belíssimo, que recomendamos também a leitura. E lá neste capítulo, então, estão ali dois antagonistas, a aparente vítima, o aparente algoz, em que um tirou a vida do outro. E aí nós sabemos que aquele que foi a vítima está obsidiando agora o seu algoz. E este é um capítulo onde vai entrar em cena a mentora Cipriana, que vai fazer com que haja ali a figura presente do amor, do perdão. E aí ela vai, conversa com um, conversa com o outro, esclarece. Nós vamos perceber das falas dos personagens que é através do pensamento inferior e das intenções criminosas que vamos sendo escravizados por nós mesmos, e o nosso perispírito vai ficando cada vez mais pesado, tanto que ela pede ajuda ao irmão Calderário e André Luiz para poderem levar o espírito de um deles que estava muito pesado. Ela diz assim: eu não vou conseguir levar os dois, eu peço a ajuda de vocês para levar então o outro, porque ele está muito pesado de carregar. E a gente fica imaginando como deve ser essa questão vibratória para que o perispírito daquele espírito tenha esse peso. E aí, no decorrer ainda, nós vamos encontrar a fala, finalmente, do algoz, quando se convence do perdão pelo amor de Cipriana, e ele diz assim, da importância do que ela estava transmitindo de sentimentos para ele. Porque ele diz assim que não foram as palavras que o convenceram, porque palavras a gente pode muito bem treinar a retórica, decorar, trabalhar a memória,
Nada adianta a retórica se não for acompanhada do sentimento, da vibração. Então, nós somos aquilo que nós vibramos, e é por isso que quando nós nos aproximamos de pessoas que praticam o bem, nós somos contaminadas, contagiadas por essa energia. Quantos encontros já tivemos oportunidade, encontros fraternos, né, com o Divaldo, que recebia um grande número de pessoas, e lá ficávamos por 3 dias imersos em palestras, em reflexões, saíamos desses ambientes como quase que nos sentindo assim, flutuando, com a alma leve, porque estávamos sendo contagiados por essa energia elevada, salutar, além do que o ambiente também todo preparado para isso. Então, é importante que nós saibamos que o pensamento é uma extensão da nossa própria natureza íntima, da nossa individualidade em ação. Pensar significa que nós manifestamos a nossa alma. As nossas ondas, pensamentos, são energias em formas de ondas que saem da nossa mente, que nada mais é o nosso espírito. E são como fagulhas contínuas que vão transportar esse magnetismo espiritual que vai ser sempre de acordo com a natureza daquele que o emite. Por isso, os pais foram proibidos de visitar irmãs. Então, essas ondas, elas são constituídas por energias eletromagnéticas de diversos graus. As ondas longas médias, as ondas curtas, que nós, assim, a título de conhecimento, possamos saber que essas ondas curtas são essas que emitimos em situações extraordinárias, como emoções profundas, dores inenarráveis, trabalhosas, persistentes concentrações mentais ou súplicas aflitivas. Elas carregam mais energia, elas têm esse poder de serem esses dardos mentais, essas flechas, que podemos tanto usar para o bem quanto para o mal. E, por outro lado, as formas de pensamento também, ou as formas mentais que criamos, que são nada mais são do que as imagens que nós vamos criando no nosso etran mental. Esse etran mental é a superfície sobre a qual se reproduz a imagem de um objeto, e que também vão conter esse magnetismo espiritual de quem cria. Essas formas de pensamento, elas podem obter vida nas nossas mentes durante um certo período de tempo. E a depender da intensidade e da frequência dessa mentalização, essas formas de pensamento podem demorar muito tempo para deixarem de existir. Então, essas imagens, elas vão também gerando uma associação de ideias. É por isso que nós não conseguimos esconder dos espíritos, da espiritualidade, quem nós somos. Aqui nós podemos nos arrumar, colocar uma roupa limpa, arrumar o cabelo, as mulheres passarem uma maquiagem, e as pessoas vão olhar e vão falar, não, ela está bem, está tudo bem. Mas em espírito nós vibramos aquilo que somos interiormente, aquilo que acalentamos no nosso íntimo, as nossas verdadeiras aspirações, intenções, e não conseguimos fugir. E essas imagens mentais, elas podem ser tanto visuais quanto auditivas, tácteis, olfativas, gustativas, que significa tem forma, cor, cheiro, som, e o mundo espiritual consegue ver. A imagem nunca vem sozinha. Quando nós imaginamos, nós vamos associar essa imagem aos nossos sentimentos, aos significados, e que muitas vezes são inconscientes. Por exemplo, quando nós pensamos numa pessoa amiga, nós sentimos alegria, saudade. Nós, quando pensamos num adversário ou num momento difícil que passamos, num momento triste, vamos sentir talvez mágoa, raiva, ódio. Já não podemos mais sentir, né, ódio nem mágoa. A raiva vai lá, mas temos que diluir a raiva, segundo a benfeitora Joana de Ângeles.
Então, a lembrança de uma figura pode sim nos remeter para o passado. Nós podemos fazer associação a sentimentos que estão guardados no nosso inconsciente e que muitas vezes nós nem percebemos. E aí entra Jung quando faz a análise dos símbolos, através dos sonhos, os sonhos catárticos. Por isso que nós não podemos padronizar o que simbolizam as coisas, os animais, porque para cada um de nós aquilo vai ter um significado diferente. E aí entra, então, a terapia, que vai nos auxiliar a fazer essa decodificação. O que o nosso inconsciente está querendo nos dizer para que a gente possa curar, para que a gente possa superar. Então, onde há o pensamento, existem as correntes mentais. E onde existem as correntes mentais, existe a associação. Associação que é interdependência, influenciação recíproca. Nós nos influenciamos uns aos outros, encarnados e desencarnados, a todo o momento. Nós entramos na faixa vibratória daqueles que se afinizam com os nossos gostos, com os nossos pendores, com as nossas aspirações e influenciamos de forma direta, ainda que inconsciente, na vida do próximo. E é por isso que nós falamos que não é o mundo que vai se transformar em regeneração. Nós é que vamos mudar a nossa forma de ser, de pensar, de agir. Seremos mais brandos e pacíficos e, por conseguinte, a Terra passará a ser um mundo regenerado, mas por conta de nós, os seus habitantes, não o contrário. Daí nós concluímos quanto à necessidade de termos uma vida nobre, ou pelo menos de nos esforçarmos, para que nós possamos atrair pensamentos que nos enobreçam. Trabalho digno, bondade, compreensão fraterna, serviço aos semelhantes, respeito à natureza e à oração, que vão constituir esses meios mais puros para que a gente consiga assimilar os princípios superiores da vida. Porque na maneira que damos, também vamos receber em espírito, no plano das ideias, das inspirações, segundo leis universais que nós não conseguimos iludir. Daí entra aquele ditado popular: diga-me com quem anda, que direi quem tu és, não é? E aí eu poderia também dizer: estou vendo com quem anda contigo, posso dizer quem tu és, não é? Aqueles que têm a mediunidade, que conseguem enxergar aqueles que nos acompanham. Então, segundo o conceito físico, o pensamento seria composto basicamente por 3 forças fundamentais, que vão desempenhar funções superiores da nossa mente, que são os corpúsculos mentais, o sentimento e a vontade. Essa partícula do pensamento, que é viva e é poderosa na sua composição, é produzida pelo espírito e é passiva perante o nosso sentimento, que vai dar forma e natureza, para o bem ou para o mal, se convertendo por acumulação nesse fluido gravitante ou que vai libertar, num ácido ou balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero, segundo a força do nosso sentimento, que vai tipificar essa partícula. E que a falta de terminologia equivalente, o benfeitor André Luiz denomina como um raio da emoção, o raio do desejo, como uma força que opera a diferenciação de massa e trajeto, impacto e estrutura. Assim é que esse halo vital ou aura que cada um de nós tem vai sendo criado. Permanece, então, nesse tecido de correntes atômicas sutis dos nossos pensamentos, que nos são próprios ou que são aqueles que temos habitualmente, que vão imprimindo frequência e cor. Cada um de nós tem uma coloração de aura e a cada emoção, essa coloração também muda. Quando estamos tristes, preocupados, doentes, felizes, em meditação, em prece. Essas forças em constantes movimentos sincrônicos ou em estado de agitação, pelos impulsos da nossa vontade,
vão estabelecer para cada um de nós uma onda mental própria, em que todas as ideias se evidenciam, plasmando essas telas vivas, quando nós perseveramos com vigor nesse pensamento, como se fosse uma tela de cinema. Nós sabemos que quando voltarmos para o mundo espiritual, a nossa verdadeira morada, passará ali na nossa consciência, ou não sei se é numa sala, onde que é, uma tela a respeito da nossa última reencarnação. E o que será que nós vamos gostar de rever? Os melhores momentos, os piores momentos? Como será essa lembrança que nós estamos criando? É uma lembrança viva, é o livro da nossa vida que nós estamos escrevendo. Então, nesse sentido, para que possamos também encerrar, a ideia é um ser organizado. O pensamento vai dar a forma e a vontade vai imprimir força e direção. Nada como termos bem certo o que desejamos, o que queremos, aonde desejamos chegar e como faremos isso. Então, cada mente é como se fosse um mundo que respira pelas ondas criativas que emite. Quando nós emitimos uma ideia, nós passamos a refletir as ideias que se desassemelham dos outros. Ideia que imediatamente vai adquirir forma, com uma intensidade correspondente à insistência que nós estamos sustentando essa ideia e nos mantendo espontaneamente em comunicação com todos aqueles que partilham o nosso modo de sentir. Daí a necessidade de nós nos esforçarmos pelo pensar corretamente, desenvolvermos hábito da meditação, da prece, da leitura edificante, da prática da caridade, porque assim nós estaremos moldando no nosso ser todas essas virtudes, de forma a evitar ou controlar esses ruídos mentais que despejam cargas magnéticas dissolventes, nos tornando espíritos melhores, aptos a frequentar regiões mais elevadas e felizes, de fruirmos a companhia salutar dos amigos e dos benfeitores espirituais que vão sentir prazer em vir nos visitar no lar, alegria em nos acompanhar no nosso trabalho, no nosso dia a dia, porque vão encontrar em nós esse campo vibratório necessário para nos deixar a inspiração que tanto precisamos todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Afinal, a vida é um piano tocado a 4 mãos, e se não fossem os mentores caridosos, nós estaríamos perdidos. Então, agradecendo mais uma vez a oportunidade e a atenção de todos, devolvo a palavra para a nossa querida Andréia. Obrigada, Gisele, obrigada, Marcelo. Agradecemos também a todos pela participação, pela presença neste estudo e nos vemos na semana que vem, quando estivermos resumindo e aprofundando o capítulo 25. Muita paz a todos, uma boa noite, boa tarde, bom dia. Fiquem com Deus.